Inflação na Europa e divulgação de balanços de calendários aqui no Brasil são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Valorama, 10 minutos de economia. Hoje, sexta-feira, dia 17 de março, dia de São Patrício, inclusive, né? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Você que não é inscrito no nosso canal, fica o convite para fazer a subscrição e também dar aquele joinha no nosso vídeo. Bom, vamos ao que interessa. O tempo é curto e nós temos algumas informações aqui a serem repassadas. Por gentileza, só para compartilhar. Obrigado. Vamos dar um rápido giro pelo mundo, ver o que está acontecendo, os principais destaques para o dia. Na Europa, estamos fechando no campo negativo até o momento, onde alguns países realmente hoje acabaram fechando um patamar um pouco melhor, nada positivo para o dia, para o momento, né? Muitas incertezas ainda pairando sobre a Europa e os Estados Unidos. Bom, campo positivo na Ásia e na Oceania, né? E aqui no Brasil nós vamos falar na sequência, até o momento está em queda. Quanto ao nosso índice do medo está em 27, está um pouco mais otimista do que nós vimos no dia de ontem, mas ainda bem abaixo do que nós estávamos vendo algumas semanas atrás. Quanto ao índice do VIX, está subindo 2%, 2,30 na casa de 23. Quanto ao nosso dólar, a nível global, está caindo 0,36 e 104, diria assim até estável. E quanto ao petróleo Brent, né, o petróleo preço de referência para a Petrobras está em US$ 73 o barril, caindo 1,70%. O petróleo que continua em queda, né? Algo que não é muito positivo porque pode indicar uma retração global. Quanto ao nosso calendário econômico, então, nós tivemos, começar lá pela Europa, nós tivemos a divulgação da inflação, o Core Inflation e o Inflation Rate, que normalmente o Inflation Rate é o índice mais considerado, que acabou fechando no mês de fevereiro em 8,5%. Vamos botar outros gráficos aqui. Então, nós vemos que tivemos o pico lá por outubro, novembro, outubro, fechando em 10,6% e agora em 8,5%. Claro que hoje a meta de inflacionária do Banco Central Europeu é de 2% e a taxa de juros foi aumentada ontem, inclusive nós falamos aqui na nossa live, no nosso vídeo, perdão, 3,5%. Então, está cedendo, mas ainda em patamares um pouco mais devagar do que gostaria que fosse. E quanto aos países na zona do euro, nós vemos aqui que a média da zona do euro está em 8,5, com destaques de alta para a Hungria, que continua em 25,8 sua inflação anualizada, seguido da Lituânia, não, perdão, da Látvia, acho que Letônia, se não me falha a memória, Letônia. Na tradução direta aqui acabei me falhando, obrigado. 20,1. E entre os destaques de baixa, Luxemburgo e Bélgica, onde está bem mais tranquila a situação, em 4,8 e 5,4 respectivamente. Então, inflação continua ainda sendo drive. Claro que houve muita incerteza por parte da Lagarde e do Banco Central Europeu na continuidade em aumentar as taxas de juros devido à situação do Credit Suisse. Mas se nós analisarmos o Credit Suisse, vamos só dar aumentar aqui o gráfico, nós vemos que entre as instituições financeiras aqui, listando inclusive uma europeia, duas europeias no caso, né, nós percebemos que hoje o que realmente preocupa, não tem sinais de um contágio. A linha branca que mostra o CDS, quanto mais alta essa linha, maior é a preocupação, maior é a insolvência dos bancos. E na linha branca aqui nós vemos que está acontecendo apenas com o Credit Suisse. As outras instituições financeiras, elas não vêm apresentando o mesmo temor com que o Credit Suisse acabou apresentando. E aqui também, inclusive, falando um pouco dos Estados Unidos, tem algumas informações que são precisam se prestar atenção. Hoje pela manhã, o Silicon Valley Bank, ele foi, digamos, oficialmente declarado bankrupt, que no caso seria quebrou, bem no popular, né? Então, inclusive tem o chamado Article 11, o Chapter 11, que é quando há uma confirmação de que a instituição financeira ela realmente quebrou. Então, esse Chapter 11 ele foi assinado, foi confirmado hoje pela manhã. E quando falamos dos Estados Unidos, tem alguma situação também bem interessante que nós temos que prestar atenção. Esse aqui é o balance sheet, que é o chamado tudo que as dívidas podres ou quando houve
os quantitative easing, quando o Banco Central norte-americano acabou absorvendo parte da dívida dos bancos para simplesmente manter o sistema funcionando, fez com que elevasse esse balanço, né? Então aqui nós vemos que acabou acontecendo na crise de 2008, onde foram adotados os QEs, né? Os quantitative easing, e houve novamente um aumento na crise, ou melhor, do Covid, né? Estava no patamar bem mais acomodatício. Aí deu o Covid, novamente o Banco Central americano, o Fed, acabou adentrando, comprando mais títulos. E agora, nos últimos dias, vamos diminuir esse tempo aqui de exposição. Nós vimos que houve, sim, de uma semana para outra, mais 300 bilhões em compras em títulos realizados pela instituição. E que nós temos, inclusive, em dados um pouco mais detalhados, nós vemos que houve, sim, um aumento aqui de 297 bilhões, né, na última quarta-feira. Então, realmente está, digamos assim, o Fed mais uma vez atuando no mercado, comprando as dívidas. Então, com certeza, isso aqui também é um indicador para nós ficarmos de olho e ver como que a instituição norte-americana ela vem atuando no mercado. Claro que quanto maior esses números aqui, pior menos positivo acaba sendo. Então, um olho nesse dado também que é bastante relevante. Bom, vamos vir aqui para o Brasil então. No Brasil nós tivemos a divulgação do PNAD, do desemprego. Então houve sim uma taxa de desocupação de 8,4% na média móvel. Média móvel por quê? Aqui nós temos o, o histórico. Então nos 3 trimestres que configuram novembro, dezembro e janeiro fechou em 8,4%. E se nós compararmos a períodos anteriores, nós ainda estamos tranquilos, houve uma pouca variação, o desemprego vem caindo. Então, nós tínhamos início de 2021 14% e agora está em 8,4%. Informação positiva para nós aqui no Brasil, até então o desemprego se mantém estável. Poderia estar melhor? Poderia, mas segundo essas métricas estamos estáveis, né? É o que nós poderíamos dizer. E também temos o balanço de calendários. Nós tivemos a divulgação de algumas empresas, vamos passar quais que foram. Tivemos a Eco Rodovias, que acabou reportando um lucro líquido de 194 milhões, né? Também tivemos vamos ver aqui, a Cyrela, a construtora, também acabou atingindo lucro líquido de 208 milhões no quarto trimestre de 2022. Tivemos também a Fleury, que ela reportou uma queda no seu lucro na base anual, né? Inclusive a Fleury acabou divulgando com uma leve antecipação o seu balanço de resultados, para ser feito divulgado apenas no final do dia, mas houve algum erro interno lá. Então, também tivemos a EZTEC, que lançou dividendos, né? E teve um lucro de 31 milhões no quarto TRI de 2022. E tivemos a CPFL Energia, também reportando um lucro. Então, já propondo também dividendos agora serem distribuídos. Também tivemos a Viz, que acabou também reportando 35 milhões no quarto trimestre, empresa mais ligada ao setor de seguros. E também tivemos a Eng, né, Energisa, popularmente conhecida como Eng, também tendo um lucro líquido de 372 milhões no quarto TRI do ano passado, 2022. E, claro, analisando todos esses balanços das empresas, trazendo uma informação aqui bem, só para complementar, como que nós estamos hoje com o cenário de renda variável no Brasil, que no caso entende-se as ações, diretamente as ações. Claro que hoje a renda fixa está muito mais atrativa do que a renda variável, mas nós temos que notar essa métrica aqui, o preço-lucro. Quanto mais baixo está esse indicador, mais atrativo se tornam as ações, ou seja, normalmente o lucro é maior do que o preço. E aqui nós vemos, seguindo essa métrica, nós vemos que no Brasil, as ações que compõem o nosso AB3, compõem o nosso índice Bovespa, continuam ainda em patamares extremamente baixos. Ou seja, segundo essa métrica, o preço das ações no Brasil, não de todas, mas de uma média de algumas delas, configura os preços extremamente atrativos, os preços baratos. Tivemos sim momentos de pico, momentos onde o preço estava extremamente esticado. Então, seguindo essa métrica, nós podemos mensurar, podemos medir e ver que até o momento as ações tornam-se atrativas aqui.
Bom, só então, já finalizando, estamos chegando no nosso limite, nosso horário. Vamos dar um rápido giro aqui no Brasil. Nós vamos ver que o nosso Ibov está caindo 1,22% a 102 mil pontos. E o nosso dólar está subindo 0,70% a 5,28. E entre os destaques de alta e baixa, nós temos Happy Vida caindo quase 11%, EasyTech e a Engie também caindo um pouco abaixo dos dois dígitos. E no campo positivo, nós temos Eco Rodovias, seguido de 3R Petróleo, BRFS e Marfrig. Uma que outra empresa do setor de alimentos, de processamento de carne, tendo uma recuperação no dia de hoje. Bom, pessoal, então fica o nosso convite. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo também e de checar a Jornada do Investidor no seu canto ao lado esquerdo da tela. Aponte o QR Code, pegue o celular, aponte ali e faça a checagem. É um projeto, uma iniciativa bem bacana da Valorama, então fica o nosso convite. No mais, então, agradecemos a todos, agradecemos a atenção, desejamos a todos uma excelente sexta com excelentes negócios e também um excelente final de semana. Até mais!